Bem-vindos ao nosso vídeo sobre a Revolução Francesa e seu impacto em diferentes partes do mundo, incluindo as colônias francesas e os símbolos emblemáticos que surgiram durante esse período de mudanças radicais. A Revolução Francesa, ocorrida entre 1789 e 1799, não apenas transformou a França, mas também teve repercussões globais que ressoam até os dias de hoje. Vamos explorar como os princípios revolucionários se espalharam para além das fronteiras francesas, influenciando revoltas coloniais e provocando debates sobre igualdade, liberdade e cidadania. Venha conosco em uma jornada pelo passado para entender como a Revolução Francesa moldou o curso da história global. A Revolução Francesa, ocorrida entre 1789 e 1799, foi um período de profunda agitação política e social na França, com repercussões duradouras não apenas no país, mas em toda a Europa. Durante esse tempo, a monarquia absolutista que havia governado a nação por séculos colapsou em apenas 3 anos. A sociedade francesa passou por uma transformação épica, à medida que privilégios feudais, aristocráticos e religiosos foram desafiados e derrubados por grupos políticos radicais, mobilizações populares nas ruas e movimentos camponeses nas áreas rurais. Antigos ideais que sustentavam a tradição e a hierarquia de monarcas, aristocratas e a Igreja Católica foram rapidamente substituídos pelos novos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. As casas reais da Europa ficaram alarmadas com esses acontecimentos e iniciaram um movimento contra-revolucionário que, embora tenha restaurado temporariamente a monarquia em 1814, não conseguiu conter muitas das reformas significativas que haviam sido implementadas. Os antagonismos entre os apoiadores e opositores da Revolução persistiram ao longo dos séculos seguintes. O início da Revolução foi motivado por uma crise fiscal e pelo descontentamento crescente em relação à liderança incompetente do rei Luís XVI e à decadência da aristocracia. Essa insatisfação, aliada aos ideais iluministas que ganhavam popularidade, alimentou sentimentos radicais e levou ao início da Revolução em 1789, com a convocação dos Estados Gerais em maio. O primeiro ano foi marcado por eventos como o juramento do Jogo da Pele em junho, a tomada da Bastilha em julho, a aprovação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em agosto e a épica Marcha sobre Versalhes em outubro, que forçou a corte real a retornar a Paris. Os anos seguintes foram marcados por conflitos entre diferentes assembleias com inclinações liberais e monárquicas, que buscavam reformas substanciais no país. A Primeira República Francesa foi proclamada em 1792, e o rei Luís XVI foi executado no ano seguinte. As ameaças externas influenciaram o curso da Revolução, levando a guerras revolucionárias que resultaram em vitórias territoriais significativas para a França. Internamente, os sentimentos radicais se intensificaram, culminando no domínio dos jacobinos liderados por Maximilien Robespierre. Esse período, conhecido como Reino do Terror, de 1793 a 1794, resultou na execução de milhares de pessoas. Após a queda dos jacobinos, o Diretório assumiu o controle em 1795 até ser substituído pelo Consulado, liderado por Napoleão Bonaparte, em 1799. A influência da Revolução Francesa se estende até os dias atuais, com seu legado sendo evidente na proliferação de repúblicas e democracias liberais em todo o mundo, bem como no desenvolvimento de ideologias modernas e na ascensão do secularismo. Os eventos subsequentes, como as guerras napoleônicas, as restaurações monárquicas e revoluções adicionais, moldaram a França moderna. As causas da Revolução Francesa foram diversas e complexas, abrangendo uma combinação de fatores políticos, econômicos e sociais que culminaram no colapso do antigo regime. Várias circunstâncias contribuíram para esse evento transformador. Crise fiscal e má gestão econômica. A França enfrentou crises financeiras devido a um sistema tributário ineficiente, gastos excessivos e as dívidas acumuladas das guerras anteriores, como a Guerra dos 7 Anos. Essa situação econômica precária levou ao aumento das taxas e impostos, sobrecarregando a população. Desigualdade social e econômica. A sociedade francesa estava profundamente dividida em classes distintas.
A nobreza e o clero desfrutavam de privilégios e isenções fiscais, enquanto a maioria da população, incluindo camponeses e trabalhadores urbanos, suportava pesados encargos fiscais e uma vida de dificuldades. Essa desigualdade exacerbou a insatisfação popular. Ideias do Iluminismo. As ideias iluministas que pregavam os valores de liberdade, igualdade e fraternidade influenciaram as mentes das pessoas. A noção de que todos os cidadãos tinham direitos inalienáveis e que a monarquia absoluta deveria ser limitada ganhou força, estimulando o questionamento do status quo. Problemas agrícolas e alimentares. A economia agrícola enfrentou dificuldades devido a colheitas ruins e sistemas de transporte inadequados, resultando em escassez de alimentos e preços elevados. Muitos camponeses e trabalhadores urbanos lutavam para se sustentar, enquanto a aristocracia continuava a viver com luxo. Influência da opinião pública e da esfera pública. O surgimento da esfera pública permitiu a disseminação de ideias e informações através de jornais, cafés, lojas maçônicas e clubes de leitura. Isso levou a discussões políticas e culturais mais amplas, desafiando a autoridade tradicional da corte e incentivando a participação pública nas questões políticas. Influência da maçonaria. A maçonaria desempenhou um papel importante ao radicalizar as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. Muitos líderes da revolução eram maçons e os princípios maçônicos se tornaram slogans proeminentes do movimento. Má gestão política do rei Luís XVI. O rei Luís XVI era frequentemente indeciso e incapaz de tomar decisões firmes em face da oposição. Sua relutância em implementar reformas e sua gestão política ineficaz minaram sua credibilidade e exacerbaram as tensões. Influência dos movimentos feministas. Olympe de Gouges, uma figura feminista da época, defendeu os direitos das mulheres e escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã em 1791. Ela destacou a desigualdade de gênero e a necessidade de reconhecimento dos direitos das mulheres. O antigo regime na França antes da Revolução Francesa era caracterizado por um sistema social e político hierárquico, no qual a sociedade estava dividida em 3 estados: o primeiro estado composto pelo clero, o segundo estado formado pela nobreza, e o terceiro estado constituído pela burguesia, camponeses e trabalhadores urbanos. Essa divisão social criava profundas desigualdades e injustiças. A crise financeira foi um dos principais catalisadores da Revolução Francesa. O governo enfrentava dificuldades econômicas, com uma dívida considerável, e tentava aumentar a arrecadação de impostos. No entanto, a nobreza e o clero resistiam a pagar impostos, o que colocava o rei Luís XVI em uma posição difícil para implementar reformas tributárias. A crescente insatisfação da burguesia, que estava sujeita a altos impostos e não gozava dos mesmos privilégios que a nobreza e o clero, levou a um clamor por mudanças. A Convocação dos Estados Gerais em 1789, uma instituição que não era convocada desde 1614, visava resolver a crise financeira e acalmar as tensões crescentes. No entanto, os Estados Gerais se transformaram em uma revolução, à medida que os representantes do Terceiro Estado exigiam reformas mais abrangentes e uma nova ordem política. A crise agrícola também contribuiu para o descontentamento. A população havia crescido consideravelmente entre 1715 e 1789, resultando em escassez de alimentos. A mudança das pessoas do campo para as cidades em busca de trabalho levou a uma exploração crescente dos trabalhadores nas fábricas, exacerbando as condições de vida precárias. Ideias iluministas, como liberdade, igualdade e fraternidade, influenciaram a opinião pública e proporcionaram uma base intelectual para a busca de reformas e mudanças no sistema. A burguesia, que estava ascendendo economicamente, sentiu-se prejudicada pelas restrições impostas pela nobreza e o clero e buscou uma participação maior nas decisões políticas. A Revolução Francesa foi desencadeada por uma série de eventos, incluindo a convocação dos Estados Gerais, a insatisfação generalizada com o sistema social e a exploração econômica.
A queda da Bastilha em 14 de julho de 1789 marcou o início do processo revolucionário, à medida que o povo francês lutava por uma mudança radical na estrutura política e social que havia perdurado por séculos. A Revolução Francesa representou um desafio direto ao antigo regime, resultando em mudanças profundas na sociedade e no governo, que tiveram um impacto duradouro na história da França e do mundo. A Revolução Francesa foi inicialmente impulsionada pela classe média, que estabeleceu a Assembleia Nacional como um esforço para desafiar o poder da aristocracia e buscar uma distribuição mais equitativa de recursos entre as classes sociais. Em 10 de junho de 1789, Emmanuel Joseph Sieyès propôs que o Terceiro Estado, representando a classe média, verificasse seus próprios poderes e convidasse os outros dois estados, clero e nobreza, a se unirem. Eles não esperariam por essa participação, mas seguiriam adiante. Esse processo avançou rapidamente e culminou em 17 de junho, quando o Terceiro Estado votou uma medida radical se autodeclarando a Assembleia Nacional, representando não os estados, mas o povo. Embora tenham convidado as outras ordens a se juntarem a eles, ficou claro que eles estavam dispostos a conduzir os assuntos da nação com ou sem a participação da aristocracia e do clero. Luís XVI tentou interromper o processo convocando o fechamento da Salle des Etats, onde a Assembleia se reunia, sob o pretexto de prepará-la para um discurso real em 2 dias. Temendo um ataque planejado por Luís XVI, os membros da Assembleia se reuniram em um campo de tênis próximo a Versalhes, onde fizeram o juramento do Jogo da Pele em 20 de junho de 1789. Nesse juramento, eles concordaram em não se dissolver até que a França tivesse uma nova Constituição. Eventualmente, a maioria dos representantes do clero e alguns membros da nobreza também se uniram a eles nesse juramento. Até 27 de junho, a festa real havia se unido abertamente à Assembleia Nacional, embora a presença militar ao redor de Paris e Versalhes estivesse aumentando. Mensagens de apoio à Assembleia chegavam de Paris e outras cidades francesas, solidificando o suporte popular ao movimento. A criação da Assembleia Nacional marcou uma virada significativa na Revolução Francesa, representando a rejeição do sistema de Estados Gerais e o início de um movimento mais amplo em direção à mudança política e social. A classe média, com seu desejo por igualdade e justiça, desempenhou um papel fundamental ao estabelecer a Assembleia Nacional como um órgão legítimo de governo e ao desafiar os privilégios da aristocracia e do clero. Esse momento marcou o início de um período tumultuado de transformação na França e teve repercussões duradouras na história do país e do mundo. Após a formação da Assembleia Nacional, a situação política se intensificou na França. O rei Luís XVI demitiu Jacques Necker, um ministro reformista, o que provocou uma grande mobilização da população de Paris. As ruas foram tomadas por manifestantes e houve um clamor por armas. O rei tentou fechar a Assembleia, mas uma revolta popular em Paris e outras cidades impediu essa ação. Líderes reacionários, incluindo o Conde de Artois, futuro Carlos X, fugiram do país e se tornaram parte dos émigrés, um grupo de nobres que deixou a França. Para evitar ações mais radicais da população, a burguesia parisiense estabeleceu um governo provisório local chamado Comuna. Essa comuna organizou a criação da Guarda Nacional, uma milícia composta por burgueses, liderada por Marie-Joseph Moutier, o Marquês de Lafayette, um herói da independência dos Estados Unidos. A bandeira dos Bourbons foi substituída pela nova bandeira nacional de cores vermelha, azul e branca. A agitação nas ruas cresceu e as milícias de Paris foram formadas em 13 de julho. No dia seguinte, em 14 de julho, a população armada invadiu o Arsenal dos Inválidos em busca de munições, e em seguida, dirigiu-se à Bastilha, uma antiga fortaleza que agora funcionava como prisão política. A intenção inicial era obter pólvora, mas a tomada da Bastilha se tornou um símbolo marcante da revolta contra o absolutismo. Embora apenas 7 condenados estivessem detidos lá na época, a queda da Bastilha gerou um grande impacto emocional nas províncias e acelerou a queda dos intendentes, representantes do poder central em nível local. A revolução logo se espalhou para o campo, onde os camponeses se envolveram em ações violentas.
Propriedades feudais foram saqueadas, castelos e registros foram incendiados como parte do Grande Medo. Para conter o radicalismo, a Assembleia Nacional Constituinte aprovou em 4 de agosto a abolição gradual dos direitos feudais, além de confiscar as terras da Igreja. A partir desse momento, a igualdade jurídica tornou-se a norma, representando um passo importante na transformação da sociedade francesa. A queda da Bastilha e essas mudanças marcaram o início de uma fase tumultuada da Revolução Francesa, que resultaria em profundas transformações políticas, sociais e econômicas. Durante o período da Assembleia Constituinte, que ocorreu de 9 de julho de 1789 a 30 de setembro de 1791, uma série de transformações fundamentais ocorreu na França, marcando a transição do antigo regime para uma nova ordem política e social. O início desse período foi marcado pelo estabelecimento da Assembleia Nacional, que posteriormente se autoproclamou Assembleia Nacional Constituinte. Os primeiros passos da Revolução foram dados em 17 de junho, quando a reunião do Terceiro Estado declarou-se Assembleia Nacional e, pouco depois, Assembleia Nacional Constituinte. Em 12 de julho, tumultos começaram a eclodir em Paris, culminando na tomada da prisão da Bastilha em 14 de julho, um símbolo de poder real e armazenamento de armas. Sob a proposta de aristocratas como o Visconde de Noailles e o Duque de Aiguillon, a Assembleia aboliu os privilégios das comunidades e indivíduos, bem como imunidades provinciais e municipais, banalidades e direitos feudais. Além disso, foi aprovada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, refletindo os princípios iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade. Entretanto, a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, proposta por Olympe de Gouges, não foi aprovada e sua idealizadora foi executada. Durante esse período, ocorreram mudanças significativas, incluindo o fim do regime feudal e senhorial, a supressão do dízimo e a proibição da venda de cargos públicos e isenções tributárias para as camadas privilegiadas. A Constituição Civil do Clero, aprovada em agosto de 1790, separou a Igreja do Estado e transformou os clérigos em assalariados do governo, resultando em uma tensão com o Papa. A Assembleia também promulgou uma série de leis que restringiam os direitos das associações profissionais, incluindo os sindicatos. A monarquia constitucional foi estabelecida com a primeira Constituição da França em setembro de 1791. O rei perdeu seus poderes absolutos, e uma separação efetiva entre os poderes legislativo, executivo e judiciário foi criada. A população foi dividida em cidadãos ativos e passivos, com apenas os primeiros tendo direitos políticos. Apesar da limitação dos poderes do rei, ele ainda podia nomear ministros. A Constituição também aboliu o feudalismo, nacionalizou os bens eclesiásticos e reconheceu a igualdade civil e jurídica entre os cidadãos. No entanto, desafios persistiam. Setores urbanos buscavam continuar o processo revolucionário, enquanto a nobreza fugia para o exterior, planejando uma vingança armada. Estados absolutistas como Áustria e Prússia apoiavam os emigrados e lançaram a Declaração de Pionitz, que pretendia restaurar a monarquia francesa. Essa intervenção externa enfureceu a população francesa e aumentou as tensões. A Revolução estava em pleno curso, moldando radicalmente a sociedade francesa e desencadeando uma série de eventos que alterariam a história do país e do mundo. Após a instauração da monarquia constitucional em 1791, a França entrou em uma nova fase política. Nas eleições de outubro de 1791, a Assembleia Legislativa foi constituída majoritariamente por membros da burguesia. Esta Assembleia, composta por 750 membros sem experiência política, iniciou suas sessões em 1º de outubro. Enfrentando a oposição da aristocracia à direita e dos democratas à esquerda, a burguesia encontrava suas maiores dificuldades fora das câmaras legislativas. O rei e a aristocracia, situados na extrema-direita, rejeitavam qualquer compromisso. No entanto, vários desafios surgiram. Os camponeses, obrigados a pagar pela extinção dos direitos feudais, manifestaram descontentamento e recorreram à violência.
O confisco dos bens da Igreja e a constituição civil do clero, que enfraqueceu os laços com o papado, levaram muitos membros do clero para o campo da contra-revolução. Além disso, a Lei de Le Chapelier, aprovada em 14 de junho de 1791, proibiu sindicatos de trabalhadores e greves, impondo até mesmo pena de morte em casos de descumprimento. Isso contrariava o lema revolucionário de liberdade, igualdade e fraternidade. Os emigrados, que buscavam restaurar o absolutismo com o apoio de potências absolutistas vizinhas, formaram uma aliança que ameaçava a Revolução Francesa. Em 1792, a Assembleia Legislativa declarou guerra à Áustria. A burguesia e a aristocracia tinham motivações diferentes para a guerra. Enquanto a primeira esperava uma vitória breve, a segunda via a guerra como uma chance de restaurar o antigo regime. O rei e a aristocracia não hesitaram em trair a França revolucionária. Os eventos se aceleraram em 1792. Luís XVI e Maria Antonieta foram presos por colaborar com os invasores estrangeiros. Verdun, uma defesa crucial de Paris, foi sitiada pelos prussianos. O povo, chamado a defender a revolução, tomou as ruas e massacrou partidários do antigo regime. Liderados por figuras como Danton, Robespierre e Marat, o povo foi armado e a Comuna Insurrecional de Paris foi organizada. Entre 2 e 6 de setembro de 1792, os chamados Massacres de Setembro ocorreram, resultando na morte de padres refratários, suspeitos de atividades contra-revolucionárias e presos comuns nas prisões de Paris. Esses eventos chocaram a opinião pública e marcaram uma página sombria da Revolução. Em 20 de setembro de 1792, um acontecimento inesperado ocorreu. As tropas revolucionárias, famintas e mal equipadas, mas movidas por ideais, derrotaram a coligação anti-francesa na Batalha de Valmy ao som da Marselhesa, o hino da Revolução. A Revolução estava em pleno vigor, com conflitos internos e externos moldando o curso dos acontecimentos. A França enfrentava desafios e mudanças profundas que iriam definir seu futuro e influenciar as trajetórias de outros países ao redor do mundo. Após a conclusão dos trabalhos da Assembleia Constituinte em 1791, a burguesia francesa adotou uma postura mais conservadora, acreditando que as principais mudanças sociais já haviam sido realizadas. No entanto, a situação das classes mais pobres continuou precária. A mobilização popular em agosto de 1792 resultou na queda do rei e a substituição da Assembleia Constituinte pela Assembleia Legislativa. A declaração de guerra à Áustria e à Prússia em 1792 trouxe ameaças externas e agravou a crise econômica, levando a um aumento do radicalismo. A Comuna de Paris assumiu o controle. Em 10 de agosto de 1792, os parisienses atacaram o Palácio Real, resultando na prisão do rei. A Assembleia Legislativa convocou a eleição da Convenção Nacional, marcando uma fase mais radical da Revolução. A Convenção Nacional proclamou a República e promulgou uma nova Constituição em 1792. Diversas facções emergiram dentro da Convenção. Os girondinos representavam a grande burguesia e buscavam uma revolução mais moderada. Os jacobinos, liderados por figuras como Danton e Robespierre, representavam a pequena burguesia e buscavam aprofundar a revolução e ampliar os direitos do povo. Os enragés, liderados por Jacques Rousse, eram mais radicais e criticavam as ideias burguesas de liberdade e igualdade. As categorias políticas de direita, centro e esquerda começaram a surgir. Os girondinos eram mais conservadores e ocupavam a direita, enquanto os jacobinos, apoiados pelos sans-culottes, estavam à esquerda. A Convenção Nacional passou por mudanças na liderança, com os girondinos inicialmente dominando, mas os jacobinos ganhando apoio e influência ao longo do tempo. Os eventos subsequentes, como o julgamento e execução de Luís XVI, intensificaram as tensões e os conflitos dentro da Convenção, levando a uma transformação significativa na direção da Revolução Francesa. A Revolução entrou em uma fase de radicalização e conflito, moldando o curso dos eventos que se seguiriam. Com a ascensão dos jacobinos ao poder,
Apoiados pelos sans-culottes e pela Comuna de Paris, a Revolução Francesa entrou em uma fase ainda mais radical conhecida como a República Jacobina. A Convenção Nacional reconheceu a existência do Ser Supremo e enfatizou a virtude como elemento fundamental da República. Em 21 de janeiro de 1793, Luís XVI foi executado na guilhotina, o que gerou indignação entre outros países europeus que temiam que a Revolução Francesa se espalhasse por seus territórios. Vários países, incluindo Áustria, Prússia, Holanda, Espanha e Inglaterra, formaram a primeira coligação contra a França, liderada pela Inglaterra, que financiava exércitos para conter a ascensão da França como um concorrente comercial na Europa. No departamento de Vendée, no oeste da França, camponeses contra-revolucionários se rebelaram, incentivados pela Igreja, pela nobreza e por forças externas. Os girondinos, que representavam a grande burguesia e a nobreza liberal, tentaram conter a radicalização da revolução, temendo a perda de poder e a ameaça à propriedade. No entanto, em junho de 1793, os partidários de Hébert lideraram uma revolta popular em Paris que resultou na expulsão dos girondinos da Convenção Nacional. Isso marcou o início da supremacia dos jacobinos na Convenção, conhecida como a Convenção Montanhesa. Nesse período, o governo jacobino adotou medidas radicais para enfrentar a ameaça contra-revolucionária e a guerra externa. O país era governado pelo Comitê de Salvação Pública, responsável pela administração e defesa externa, liderado inicialmente por Danton. O Comitê de Segurança Geral cuidava da segurança interna, enquanto o Tribunal Revolucionário julgava sumariamente os opositores da Revolução. Foi decretada a mobilização geral, estabelecendo uma economia de guerra com racionamento e combate aos especuladores. Os jacobinos também utilizavam jornais populares para disseminar sua ideologia, pregando as virtudes revolucionárias, o patriotismo e a defesa intransigente da Revolução. Um dos jornais mais influentes era O Amigo do Povo, L'Ami du Peuple, dirigido por Marat. Esse período ficou marcado por uma intensificação radical da Revolução Francesa, com a direção dos jacobinos e a participação ativa dos sans-culottes, resultando em medidas drásticas para enfrentar ameaças internas e externas à República. Durante o Reino do Terror, que foi uma fase intensamente radical da Revolução Francesa, liderada pelos jacobinos e especialmente por Maximilien Robespierre, o país mergulhou em um período de repressão e execuções em massa. Após o assassinato de Marat em julho de 1793, os ânimos se inflamaram. Danton, considerado moderado demais, foi substituído por Robespierre, que assumiu o controle do Comitê de Salvação Pública. Essa mudança marcou o início do Grande Terror, também conhecido como o Terror Jacobino. Durante esse período, milhares de pessoas foram presas, julgadas sumariamente e guilhotinadas, incluindo Maria Antonieta, Antoine Lavoisier e muitos outros. Os direitos individuais foram suspensos, e execuções públicas e em massa eram realizadas diariamente sob os aplausos populares. O governo jacobino sob Robespierre impôs um regime de medo e repressão, justificando suas ações como necessárias para proteger a revolução. Robespierre defendeu que a França precisava de mais guilhotinas do que juízes, enfatizando a necessidade de agir de forma enérgica para proteger a revolução contra inimigos internos e externos. No entanto, o terror logo se tornou impopular, com a economia sofrendo devido ao congelamento de preços e aos excessos revolucionários. A burguesia, cansada das execuções e da instabilidade, buscava paz para seus negócios. Os jacobinos liderados por Danton tentaram promover uma abordagem mais moderada, enquanto os sans-culottes, representando a plebe urbana, desejavam radicalizar ainda mais a revolução. As ações repressivas de Robespierre e sua tentativa de consolidar o poder culminaram em um golpe em 9 de Thermidor, 27 de julho de 1794, quando a Convenção Nacional derrubou Robespierre e seus aliados. O poder dos jacobinos chegou ao fim, e o período conhecido como a Convenção Thermidoriana começou. Durante a Convenção Thermidoriana, várias medidas radicais foram revertidas, prisões arbitrárias foram interrompidas, e os clubes políticos, incluindo os jacobinos, foram dissolvidos. Uma nova Constituição, a Constituição do Ano III,
foi elaborada em 1795, marcando o retorno ao poder da burguesia. Essa Constituição reintroduziu o voto censitário e limitou o sufrágio universal, marginalizando grande parte da população. No final de 1795, a Convenção Nacional deu lugar ao Diretório, marcando o início da República do Diretório e encerrando o período do Terror. O período do Diretório, de 1794 a 1799, foi marcado pelo retorno da alta burguesia ao poder e pela implementação de uma fase conservadora na Revolução Francesa. Durante esse período, várias mudanças políticas e sociais ocorreram, culminando no golpe que levou Napoleão Bonaparte ao poder. O Diretório foi estabelecido como uma resposta ao fim do terror jacobino e tinha como objetivo criar um governo mais estável e controlado. Uma nova Constituição foi elaborada, entregando o poder executivo a um órgão chamado Diretório, composto por 5 diretores eleitos por 5 anos. O poder legislativo era dividido entre o Conselho dos Anciãos e o Conselho dos 500. No entanto, o Diretório enfrentou desafios internos e externos, incluindo crises econômicas, oposição política e tentativas de golpes de diferentes grupos, como os realistas e os jacobinos remanescentes. A República do Diretório era uma república dominada pelos proprietários e representava uma tentativa de restaurar a ordem após os excessos do terror. No entanto, a economia estava em crise e a oposição política era generalizada. O governo enfrentou ameaças tanto de grupos monarquistas quanto dos remanescentes jacobinos, que buscavam promover suas próprias agendas. Uma das tentativas de golpe notáveis foi a Conspiração dos Iguais, liderada por François-Noël Babeuf, que buscava não apenas igualdade perante a lei, mas também igualdade nas condições de vida. No entanto, essa conspiração foi reprimida e seus líderes condenados à guilhotina. Enquanto isso, Napoleão Bonaparte emergiu como uma figura proeminente. Sendo um general altamente respeitado e popular, Napoleão havia ascendido nas fileiras do exército durante a Revolução. Ele havia lutado contra invasores estrangeiros e também estava envolvido em sufocar o golpe realista de 1795. Depois de retornar do Egito, onde sua campanha militar encontrou obstáculos, Napoleão viu uma oportunidade de tomar o poder. Com o apoio da burguesia e após um golpe, ele estabeleceu o consulado, em 18 de Brumário, 9 de novembro de 1799, marcando o fim do Diretório e o início do período napoleônico. Embora o consulado fosse representado por 3 elementos, Napoleão emergiu como líder dominante e logo consolidou seu poder, encerrando o período de turbulência política da Revolução Francesa. A Revolução Francesa provocou uma controvérsia significativa no Reino Unido, dividindo as opiniões sobre seus objetivos e consequências. Alguns britânicos, como Dougal e Stewart, inicialmente acolheram a Revolução Francesa como um evento positivo, apoiando seus princípios e acreditando que representava um movimento em direção à liberdade e igualdade. No entanto, a obra de Edmund Burke, Reflections on the Revolution in France, apresentou uma visão pessimista sobre o curso da Revolução, prevendo que levaria ao caos, à destruição e à ditadura. Stewart e Burke tiveram opiniões divergentes, e James Mackintosh, aluno de Stewart, defendeu ardorosamente a causa francesa em resposta às críticas de Burke. No decorrer dos anos seguintes, o otimismo inicial de Stewart em relação à Revolução começou a diminuir à medida que os eventos na França se tornaram mais caóticos, incluindo o período do terror. Edmund Burke, por outro lado, foi reforçado em sua previsão de que a Revolução levaria à instabilidade e ao autoritarismo, especialmente após a ascensão de Napoleão Bonaparte. As guerras revolucionárias e napoleônicas envolveram a França em conflitos contínuos, com a Grã-Bretanha desempenhando um papel significativo na formação de coalizões contra a França. Durante esse período, a França alcançou sucessos militares significativos, espalhando os ideais revolucionários para outros países da Europa. No entanto, a derrota final de Napoleão em 1814 e 1815 resultou na restauração da monarquia e a reversão de algumas das conquistas revolucionárias. A Revolução Francesa também teve impactos em outros lugares, incluindo na colônia francesa de Saint-Domingue, que se tornou o Haiti após uma revolta de escravos bem-sucedida.
A Revolução inspirou movimentos revolucionários e nacionalistas em toda a Europa, moldando a política e a sociedade durante um período de turbulência e transformação. A Revolução Francesa teve um impacto significativo nas colônias francesas, desencadeando revoltas e questionamentos em várias partes do mundo. A influência da Revolução nas colônias foi bem expressa por Aimé Césaire, que observou que cada colônia francesa experimentou uma revolução própria que estava em sintonia com os eventos da Revolução Francesa. A Revolução Haitiana é um exemplo proeminente dessas revoltas coloniais. Ela se destaca como uma das 3 revoluções bem-sucedidas na chamada Era das Revoluções e está diretamente ligada à Revolução Francesa, uma vez que o Haiti era uma colônia do Império Francês. A Revolução Haitiana questionou os ideais iluministas de igualdade ao desafiar o lugar dos homens negros escravizados no direito à igualdade e à cidadania. Os ressentimentos contra o antigo regime também se refletiram na mudança de símbolos ao longo da Revolução Francesa. A simbologia anterior foi rompida com eventos marcantes, como a queda da Bastilha e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A adoção de novos símbolos que destacavam os valores de liberdade tornou-se uma estratégia revolucionária. Isso incluiu o uso da cocarde tricolor, que anteriormente estava associada ao Conde de Artois, o barrete frígio e a plantação de árvores da liberdade pelos clubes jacobinos. Além desses símbolos, elementos da maçonaria também foram incorporados para representar igualdade e razão. Essa mudança simbólica não apenas refletiu os ideais revolucionários, mas também serviu como um meio de comunicação e mobilização popular. Os símbolos visuais desempenharam um papel crucial na difusão dos princípios revolucionários e na formação de uma identidade coletiva em torno das ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. E assim concluímos nossa exploração fascinante da Revolução Francesa e suas ramificações pelo mundo. Esperamos que este vídeo tenha oferecido insights valiosos sobre como esse período de agitação política e social reverberou em diferentes partes do globo, desde as colônias francesas até os debates sobre liberdade e igualdade. Se você gostou deste conteúdo e deseja continuar acompanhando nosso trabalho, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no nosso canal para não perder os próximos vídeos e compartilhar seus pensamentos nos comentários abaixo. Suas interações são o que nos impulsiona a continuar trazendo mais conhecimento e história para vocês. Muito obrigado por assistir e até a próxima!